Que a graça, a paz e a unção de Cristo seja com todos. Inscreva em nosso canal, Pastor Antônio Carlos Davi. Compartilhe, deixe o seu like e nos ajude a divulgar mensagens que edificam. Sempre é um prazer, uma alegria e uma satisfação enorme poder falar das coisas dos céus. Isso traz alegria, isso traz esperança, isso traz orientação, isso traz satisfação e sempre é muito bom a gente ter a condição de estar falando sobre as coisas divinas. Eu quero com muita alegria compartilhar com vocês um texto sagrado do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Jesus diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Conta-se uma história de um determinado menino. O seu pai pastoreava uma igreja em uma pequena tribo de índio. E um determinado dia foram de avião para esse local. E em meio à viagem aconteceu uma grande tempestade. E a tempestade levava o avião de um lado para outro, quase que sem controle. E o pai deste garoto, pastor, muito preocupado, nervoso. Nossa, o que pode acontecer? E quando o avião aterrissou, ele chegou até o piloto e disse: olha, eu estava muito tranquilo, porque o seu sorriso demonstrava paz e segurança. E o piloto diz: olha, eu estava sorrindo porque estava muito agitado, preocupado e nervoso também. As tempestades não são estranhas em nossa vida e normalmente nos levam a questionar onde Deus está em meio a tudo isso. Nós fazemos esta pergunta em meio às tempestades: será que Deus não está me vendo? No texto que eu li, Jesus estava dormindo enquanto atravessava o mar, juntamente com seus discípulos, o mar da Galileia. De repente houve a grande tempestade, o grande temporal, e os homens incrédulos, o que fizeram? Acordaram e perguntaram ao mestre: não importa que nós morremos? Mas o adequado seria eles dizer: Deus, o Senhor, quer algo conosco. Depois que se acalmou a tempestade, Jesus repreendeu os discípulos por terem uma fé tão pequena. O que é fé? É a confiança nas promessas de Deus. É a certeza das coisas que nós esperamos. A prova das coisas que nós não vemos. Isso é fé. Neste caso, a resposta de fé deveria ser a seguinte: mestre, tudo parece apontar em direção contrária, mas se tu dissesse que iríamos chegar ao outro lado, é porque nós vamos crer naquilo que o Senhor sempre quer para nós. Mas nesses momentos nós ficamos desestabilizados. As tempestades que Deus permite em nossa vida são para nos treinar para as coisas que Ele ainda tem para nós aqui
e na eternidade. Há um texto na Bíblia que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem o melhor para nós. O nosso Pai Celestial, Ele quer nos ver bem. Se nós, sendo humanos, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Você consegue imaginar o que Deus pode fazer com um povo totalmente entregue na mão dele? Você consegue explicar o que Deus pode fazer com um povo que se entrega a ele? O salmista escreveu dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Imagine uma nação totalmente entregue nas mãos de Jesus. Você consegue imaginar isso? Com certeza isto seria uma coisa muito linda e muito gloriosa. Você pode afirmar que Deus está no barco da sua vida? Você pode afirmar isso? Que Deus está no barco da sua vida? Jesus se importa tanto conosco que entrou no barco da história humana. Há uma importância tão grande de Deus para conosco que Ele enviou Jesus. E Jesus, o Filho amado de Deus, deixou a sua glória e veio estar conosco aqui na terra. E entrou no barco da história humana. Que propósito e que amor extraordinário. Confiemos nesse Mestre. Ele está no controle de tudo. Tudo está nas mãos de Deus. Confie no Senhor, porque Ele tem o melhor para você, para a tua família, para os teus. Há sempre propósitos importantes na história da sua vida. Há alguém que cuida de tudo isso. Quando o nosso corpo ainda era informe no ventre de nossa mãe, Deus já anotava dia a dia a formação do nosso corpo. Que Deus extraordinário! Este é o Deus que pode estar nos ajudando sempre. Cada um de nós, a nossa vida, a nossa família, a nossa vocação, o nosso chamado. Ele pode nos estar auxiliando e nos ajudando sempre e sempre. Onde está Deus? É a pergunta que eu deixo para que você possa refletir. Na história que você vive, na tua história, aonde está Deus? Eu quero estar orando por você. Maravilhoso Deus, Pai eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos. O Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, que todos possam ter a fé de que o Senhor esteja no barco. Nós te adoramos, porque o Senhor tem um cuidado especial para conosco. E o Senhor entrou
no barco da história humana. E nós te louvamos, porque em tudo há um propósito. O Senhor tem algo glorioso na vida de todos. Todos nós temos uma chamada e uma missão. Deus querido e Deus eterno, ajuda-nos a cumprir a chamada e a missão que o Senhor tem colocado sobre todos nós. Nós pedimos a Tua graça, por intermédio do Espírito Santo, nos esclareça, nos dê visão, amplie a nossa visão, para que possamos ser bênçãos aonde nós vivemos, aonde nós trabalhamos, aonde vamos. Deus querido, aonde quer que estejamos, que o Teu nome seja glorificado através de nós. Eu faço essa oração e quero lhe agradecer no Teu nome. Amém. Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Não se esqueça, juntos nós somos mais fortes. Um grande abraço, fiquem na graça, na paz e na unção de Cristo.